Olá, bom dia. Bom dia, galera maravilhinda. Sextou, hein? E sextou aqui no 15 Minutos com Júlia Costa. Transmitido simultaneamente e ao vivo pela equipe 15 Minutos e também pelo canal 10 Cabo Frio TV. Então sejam todos bem-vindos. E hoje eu trago uma entrevista daquela, gente. Tudo atualidade, né? Esse programa é feito para você, então é por isso. O Fernando Raal, ele vai falar para a gente, esclarecer todas as nossas dúvidas sobre a LGPD, a nova lei que foi aprovada há poucos dias sobre a proteção de dados pessoais na internet. Isso vai influenciar na nossa vida pessoal, de cidadão, nas empresas e também na campanha política. E ele já está aqui conosco, o nome dele é Fernando Raal, ele também faz parte da equipe 15 Minutos. Seja muito bem-vindo, Fernando, ao 15 Minutos Obrigado, com Júlia Júlia. Costa. Um ótimo dia pra gente, hein? Fala um pouco de nós, de você, na verdade, né? De nós da equipe 15 Minutos, e a gente já teve programa aqui. Fala um Bom pouco dia, sobre pessoal. o Fernando Raal. Você é consultor de tecnologia da informação e instrutor dessa nova lei. Fala um pouquinho. Correto. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite novamente. Eu trabalho na área de tecnologia há mais de 10 anos, né? Trabalhei também como analista de processos e estou, esses últimos 2 anos, me dedicando só à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Que é uma lei importante que vai não só impactar todos os negócios no Brasil, né? Mas como também a gente tem a referência da GDPR, que é a lei europeia. Entendi. Então, essa lei também já é uma lei que está internacionalmente já em atividade e aqui no Brasil, graças a Deus também chegou, né? Justamente tivemos um período de muito tenebroso na nossa, né, internet com robôs, fake news, discursos de ódio, toda uma geração de ofensas. Eu já trouxe convidados aqui no 15 Minutos com Júlia Costa que realmente sofreram ofensas, né, muito graves, né, nas redes Correto. sociais por se posicionar, inclusive nós, né, da equipe 15 Minutos, e eu, sobretudo, por me posicionar de verdade, sofri muitos ataques, e agora, graças a Deus, essa lei já está homologada. Fala Com pra gente, certeza. então, sobre ela, o que é, como funciona e como vai afetar a vida do cidadão, dos brasileiros em si. Tá. Então, LGPD, a Lei 13.709, né? Ela foi, é uma lei que foi discutida no Senado e na Câmara durante 8 anos, né? E em 14 de junho de 2018, ela foi aprovada, né? Então, foi dado a ela um prazo de 2 anos. Então, assim, é uma lei que já foi aprovada 2 anos atrás, né? E aí ela foi aprovada 2 anos atrás, né? E tinha uma MP, que era a 985, que eles estavam querendo prorrogar por mais 6 meses devido à pandemia, né? Então, o governo já tinha prorrogado as multas para o ano que vem, né? Que é o artigo 52, 53 e 54. E a Câmara tinha feito a votação dessa MP,
prorrogando a lei para o final do ano, mas o Senado tinha um entendimento de que a lei tinha que entrar em vigor nesse momento, né? Então, o Senado, ele rejeitou mais uma prorrogação e falou, não, tá valendo, o governo, ele tem que criar a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e as empresas já têm que começar o processo de adequação, né? Se a gente pegar a Europa desde 95, que a gente tem a diretriz de 95, ela já tem uma lei, cada país membro tem uma lei relacionada à privacidade, à proteção de dados pessoais. Em 2016, a Europa criou a GDPR, que é uma lei para unificar essa lei em todo o seu território, né, que são os 25 países membros mais 3, os 28 países. Também com 2 anos de prazo para as empresas se adaptarem, né. Então, em 2018, você teve a entrada da GDPR, né, e em junho você teve aí a publicação da LGPD com 2 anos, né? Então, agora, passados 2 anos, 2020, o mês passado, ela entrou em vigor, né? Entendi. E ela vai afetar diretamente nossas vidas nas redes sociais como, Fernando? Então, a lei, ela foi, de uma forma geral, as empresas, elas se transformaram em grandes acumuladores de dados, né? Esses dados são usados para análise da empresa, para que ela tome uma decisão mais assertiva, né? Ou se ela tem um modelo de monetização por base no anúncio. Então, como essas empresas elas começaram a acumular muitos dados, e a gente teve também um processo de evolução nos sistemas, em que os sistemas começaram a conversar entre si, né, através de técnicas, de web services, foi necessário a gente criar uma lei para regulamentar como que é feito esse tratamento de dados pessoais, né, e para garantir a privacidade do titular do dado, né. Então, assim, é uma tendência, já tem mais de 100 países que têm leis relacionadas à proteção de dados pessoais, né, a Europa, como eu falei, tem desde 95, uma lei geral em 2018, e no futuro todos os países vão ter uma lei geral de proteção de dados pessoais, e essas leis, elas são extraterritoriais. O que isso quer dizer? Independente do meio onde é processado, onde é feito o tratamento daqueles dados, o agente que estiver fazendo aquele tratamento, ele tem que cumprir, independente do país que ele estiver localizado, né? Então, se a empresa aqui no Brasil, ela faz tratamento de dados de cidadãos europeus, ela tem que estar em adequação com a GDPR. Se uma empresa europeia faz tratamento de dados brasileiros, ela tem que estar em conformidade com a LGPD. Entendi. Então, no caso, ela vai influenciar de uma maneira na vida pessoal e também na vida empresarial, né, no caso. Como é que ela vai funcionar? Qual é a diferença da funcionabilidade desta lei na empresa e na vida pessoal? Tá. Então, no que acontece? A lei, então, teve 2 anos para as empresas se adaptarem, né? Então, a lei, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por pessoas naturais, caráter econômico, e pessoas jurídicas de direito público e privado. Então, a lei também vai ser para as empresas de órgãos públicos, né? Tá. Como que isso vai influenciar? Os dados, eles sempre foram dos titulares dos dados, mas as empresas pegavam os nossos dados e elas faziam o que ela queria, né? Então, foi necessário criar uma lei para garantir como que ia ser feito esse tratamento e garantir que esses direitos fossem respeitados, né? E durante esses 2 anos, o governo faltou um trabalho aí de conscientização, né? Então, o governo, durante esses 2 anos, que é o prazo, que é o chamado vacation legis, que é o prazo desde a publicação da lei até o momento que a lei passa a vigorar, né? Então, para você ter uma ideia, a reforma trabalhista, ela teve 6 meses de prazo, né? Que era a lei que tinha tido o maior tempo de vacatio legis. Aí a LGPD foi dado 18 meses, depois foi prorrogado para mais 6, né? Totalizando 2 anos. Então, nesse momento, o primeiro momento era o quê? O governo tinha que posicionar os cidadãos dizendo, olha, criamos uma lei de proteção de dados pessoais, fazer campanha, fazer propaganda na TV, propaganda no Facebook, nas redes sociais, e simplesmente o governo tirou, ele não colocou em pauta, isso não estava na agenda dele, né? Tanto que
quando o Senado ele cancelou mais uma prorrogação, o Alcolumbre ele falou, ó, se o governo ainda não criou a ANPD, que é a autoridade que vai regulamentar os dados pessoais, não é papel do legislativo essa responsabilidade. Então, ele foi, o Senado não prorrogou a lei, né, e devolveu a bola para o executivo, né? Aí o executivo, no dia seguinte, já estava com o decreto pronto, publicou a autoridade, que é a ANPD, né? Então ela vai, a gente, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco que a gente já teve, né? Eu falei que as multas elas foram prorrogadas para o ano que vem, né? Com base na lei 14.010, que é a lei que trata sobre assuntos da pandemia. Porém, essa lei também pode ser cobrada com base no Código do Consumidor. Então, essa semana, a gente já teve uma multa, que inclusive usou o Código do Consumidor como base, né, em conjunto com a LGPD. Então, assim, ela já está em vigor, as empresas já teriam que estar em conformidade, né, e depende da empresa, ela gasta, se tiver uma empresa de médio porte, ela pode gastar até 6 meses para estar fazendo essa adequação. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas tem que ter, né, tem que ter um prazo para adequação justamente de qualquer lei nova. Sim. No caso, o importante é que se cumpra, né? Que se cumpra o prazo para adequação e que se cumpra a lei, né? Porque aqui no Brasil a gente vê que tem um monte de lei, né, Fernando? E infelizmente a gente não vê que a lei funciona em muitos casos. Espero que neste caso, que é uma repercussão mundial, eu ouvi muitos advogados. É uma união mundial para que isso aconteça de verdade, né? Sim. Agora eu vou falar contigo. Você sabe que aqui é 15 minutos com Júlia Costa, a gente não tem muito tempo, as informações têm que ser precisas e concisas mesmo, pessoal. O pessoal não quer muito ver live de 1 hora, 2 horas, o pessoal tem que absorver em pouco tempo. E eu quero saber, a pergunta que não quer calar. Você me comentou sobre isso e eu fui pesquisar. Como a lei de proteção de dados vai influenciar nas campanhas políticas agora em 2020? Não, então, a lei já está em vigor, né? Então a lei foi criada para garantir a privacidade dos usuários. Então hoje eu baixei o manual do candidato, né, para São Paulo, cheguei a ver outro estado também. Então lá no manual do candidato eu não vi falando sobre, eles falaram como que vai ser feito esse tratamento, né? Então, a princípio, o que acontece? Você precisa da autorização daquele titular para você estar, quando você faz o tratamento daqueles dados, você tem que ter uma finalidade. Então, você tem que pedir o consentimento para aquele titular, vou usar o seu número do WhatsApp para estar te enviando informações relacionadas à minha campanha, né? E após a eleição, todos os candidatos têm que estar excluindo essa base de dados, né? Então, tem que se atentar bem a esse detalhe, porque assim, a lei foi uma forma que atendesse a estrutura das empresas, né? Então, foi criada de forma que diminuísse a quantidade de dados que essas empresas têm dos titulares. Então, nesse processo de eleição, a gente pode considerar que assim, a gente tem o dado pessoal, é uma informação de uma pessoa natural identificada ou identificável. Aí a gente tem os pessoais, que é mais um subconjunto. Dados pessoais sensíveis, por exemplo, dentre as classificações está o partido político que a pessoa está. Então, após o tratamento, a empresa vai ter que fazer o descarte, porque ela pegou aquela informação para aquele período no caso, eu não de eleição. entendi, Fernando. Né? Eu não entendi. Então, a gente... Como? Você está me ouvindo? Sim? Está com delay? Está me ouvindo? Congelou. Tô te ouvindo. Ao vivo é assim. Está me ouvindo? Tá cortando, mas eu estou ouvindo. Então, eu não entendi, tá? Como a lei... Tô te ouvindo, pode falar. Vai... Tá ok. Como que a lei vai influenciar diretamente as campanhas políticas? É isso que precisamos saber. O que pode, o que não pode um candidato nas redes sociais? Isso é o que a gente precisa saber e que todo mundo tem que saber. Isso,
Tá. No caso, o candidato ele não pode fazer o disparo automático de mensagens para o número do titular. Ele tem que pedir autorização para aquele titular para que ele possa receber aquela informação, né? Então, no caso, essa eleição que é para vereador e para prefeito, eu tenho um vereador que a minha família vai votar, então ele pediu a nossa autorização para colocar o nosso número em um grupo para a gente estar recebendo as notificações. Então, ele fez, ele usou uma base legal que é a do consentimento, né? Então, se eu quiser sair desse grupo, aí eu posso a qualquer momento pedir para ele tirar. Tá. Então, quando eu dei esse consentimento para ele, foi para que ele use o número durante esse período de campanha. Quando terminar a campanha, ele tem que, vai ter expirado a finalidade ao qual ele fez esse pedido, então ele vai ter que fazer um novo pedido. Olha, Fernando, você gostaria de continuar no grupo para estar recebendo novas notificações? No caso, vamos considerar que ele vai ser eleito, aí sim ou não. Então, assim, já influencia principalmente dessa forma, né? Ele não pode sair por aí Entendi. disparando mensagem no Ele não WhatsApp. pode. Vimos, né, que tivemos aí nas eleições passadas 50 milhões de robô, né, na internet e Sim. também muita contratação de disparos em massa para o WhatsApp marketing, né? Porque lista de transmissão é aquela que a gente pessoalmente dentro dos nossos contatos constrói. Então, automaticamente é um contato pessoal. Agora, um candidato do nada aparecer no seu WhatsApp sem o seu consentimento, hoje, pela lei, já não pode mais. Não é pode. isso? Não pode. E no Isso, correto. Facebook? Essa foi a parte no Zap e também no e-mail, Sim. porque existe o WhatsApp Marketing e existe o e-mail Marketing. São disparos em massas e o SMS Marketing, né? São disparos em massas contratados de uma empresa que tem um software especializado para fazer esse tipo de disparo, né, no caso. Agora está proibido. E no Facebook, como é que vai funcionar? Tá, no caso do Facebook, eu não cheguei a ver as regras específicas de como ele vai utilizar na rede social, mas quando ele entrar em contato com aquele titular, independente do meio que ele usou, ele tem que primeiramente pedir o consentimento das bases também. Nesse sentido, ele pode usar como legítimo interesse o apoio à atividade que ele está desenvolvendo. Aí, nesse momento que ele entra em contato, ele pode falar, olha, eu sou candidato, você gostaria de receber as minhas notificações? Em que ele tem que ter essa etapa intermediária antes dele começar a fazer o envio, né? Independente do meio que ele estiver usando para estar em contato com aquele titular, ele tem que ter Fernando? Ou, estou te enviando, e o que ele faz, ele pergunta se viu até que a pessoa dê uma devolutiva para ele. E após a eleição, se ele ou informações criando alguma lista, ele tem que descartar essa lista. Entendi. Então, no caso, é tudo na base do consentimento. Agora não tem mais invasão da nossa vida pessoal na internet. Isso. Seja ela de maneira, seja empresarial, seja política e seja pessoal também, né? Hoje em dia, graças a Deus, né, o meio melhor que a gente tem de comunicação é a internet. É uma das bases que eu posso estar usando. Exatamente. Tá ok, Fernando. Eu te agradeço em nome da equipe 15 Minutos. Você faz parte da equipe 15 Minutos e do canal 10, Cabo Frio TV. Agradeço. Faz as suas considerações finais, dá umas dicas para o pessoal. Você também tem um canal, não é isso? É onde você também divulga, né, os seus cursos, tudo isso. Faz as considerações finais. Daqui a pouquinho eu já tenho que encerrar.
no caso, a lei foi para regulamentar o tratamento de dados pessoais, né? Então, são dados da empresa que a gente vai classificar como dados pessoais, informação identificada, identificável do titular, tá? E ela foi criada para garantir a privacidade desses titulares. Quando a gente fala de privacidade, não dá para ter privacidade sem ter segurança da informação. Fala de segurança da informação, a gente tem em segurança da informação e privacidade o risco de ter, né? Como que é o risco dele. Me dá um exemplo rápido, Fernando. Eu tenho um vendedor externo que tem um notebook, aí ele acabou de sair de um cliente fazer uma apresentação, ele foi, teve um roubo, levaram o equipamento. Aquele equipamento está protegido com senha, está protegido com criptografia, então aquele equipamento, ele tinha um risco de TI. Tá? Aí quando a gente fala de segurança da informação, a gente fala do quê? Antes a gente fala de governança de risco. Para a gente conseguir fazer a governança de risco, a gente tem que ter um gerenciamento dos processos daquela empresa. Né? Então, a lei é sobre privacidade do usuário. Mas, para garantir a privacidade do usuário, você tem que garantir a segurança da informação, tem que ter um programa de governança de compliance e você tem que gerenciar os processos da sua empresa, identificar quais desses processos fazem tratamento de dados pessoais e você tem que aplicar esses controles que a lei pede. A lei é baseada em 3 pilares, que é estar seguro, provar que está seguro e, num caso de vazamento, você tem que estar comunicando esse vazamento ao autoridade. Passar nos contatos o meu contato Linktree, onde você lá, eu tenho um curso na Udemy, tenho uma apresentação que eu fiz, que é a apresentação que eu faço com os clientes. Eu tive que fazer uma apresentação curta, mas acabou dando 40 minutos. Tem um slide dessa apresentação também. Então, vou estar passando esse link aqui no Facebook para vocês estarem acessando, para vocês poderem estar dando continuidade a essa apresentação. Perfeito, Fernando. Deixa o link nos comentários, que aí o pessoal pode acessar a qualquer momento. Você sabe que o nosso programa fica gravado, então não é uma live, é um programa e pode ser assistido em diversos momentos, né? Em qualquer momento e de qualquer lugar. E eu te agradeço novamente e vou encerrar com o pessoal e volto contigo nos bastidores, tá? Júlia, eu que agradeço, você telespectador, agradeço por estar na nossa companhia. Acesse o link, você vai ter... assista a apresentação, lá é uma apresentação que eu tenho um recurso do slide, então com esse recurso visual fica um pouco mais fácil eu estar explicando de uma forma mais abrangente. Com certeza. É um assunto, no canal, se inscreve que precisa-se de mais tempo, só que o programa é 15 minutos e a gente vai até os 25, mas não dá para ficar muito longo, mas deixando o link, passa rapidinho. Exato. É só divulgar. Então, assim, já teve uma empresa que tomou uma multa, que é a incorporadora Cirela, né, rapidamente. Então, em 2018, uma pessoa comprou um apartamento e ele ficou recebendo propaganda dos parceiros para compra piso, tela na rede. Então, com a entrada da LGPD, usando o Código do Consumidor, ele entrou com uma ação e ele vai receber 10 mil porque a empresa não sabe como que a informação dele vazou para aquele parceiro. Né? Então, assim, a lei já está em vigor, e a sua empresa, nesse primeiro momento, tem que fazer o quê? Tem que fazer um diagnóstico para entender como que a lei vai influenciar na sua empresa. Né? Com base nesse diagnóstico, você vai conseguir fazer um gap análise dos pontos que você precisa corrigir, e você vai criar um plano de ação na sequência para estar entrando em adequação à lei. Perfeito, Fernando. Muito explicativo, muito obrigada. Já volto contigo. Eu que agradeço. Bom, gente, esse foi mais um 15 minutos com Júlia Costa. Sextou, né? E um calorão, claro, vai ter final de semana, né? Aí já chegou, com informação de qualidade, tá? A LGPD é para todos e temos que fazer valer o nosso direito, né? De proteção e de privacidade em todos os casos, né? Aquela mensagem chata que chega toda hora, aquele número chato que te liga toda hora, então aquele pessoal vai parar, com fé em Deus e com fé na lei, na aplicação da lei. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Semana que vem temos entrevistas maravilhosas também, informativas e atuais para você. Agradeço a toda a equipe 15 Minutos, a toda a equipe e a família Canal 10 Cabo Frio TV, a todos que nos acompanham.
Um grande beijo, um grande abraço. Esse foi mais um 15 Minutos com Júlia Costa. Jornalismo independente de verdade. E feito para você, é claro. Fui!